Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que está mexendo com toda a internet brasileira, a chamada Lei dos Influencers. E pode ter certeza, isso afeta muito mais gente do que você imagina, principalmente você que presta concurso público, porque pode aparecer em prova. Você sabia que essa lei não é só sobre quem faz dancinha no TikTok ou posta foto no Instagram? Ela envolve gamers, editores de vídeo, fotógrafos, produtores de podcast e até quem trabalha com iluminação. E tem mais. A partir de agora, existem consequências sérias para quem divulga apostas ilegais, sites de bet e promessas de ficar milionário da noite pro dia. Então, pega seu celular e deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos entender tudo sobre essa nova lei que entrou em vigor em janeiro de 2026. O que é a Lei 15.325 de 2026? Primeiro, vamos esclarecer. Apesar de todo mundo chamar de Lei dos Influencers, o nome oficial é bem diferente. É a Lei do Profissional de Multimídia. E o que diz essa lei? Ela define o profissional multimídia como sendo o profissional de nível superior ou técnico que trabalha com criação, produção, edição de conteúdo em plataformas digitais, redes sociais, sites, games, vídeos. Veja, a lei pegou carona na popularidade dos influencers, provavelmente para viralizar, mas o alcance dela é muito maior, pessoal. Quem que está incluído aqui? Influenciadores digitais e criadores de conteúdo, youtubers, streamers, podcasters, editores de vídeo, fotógrafos digitais, designers de games e animações, produtores de conteúdo audiovisual, gestores de redes sociais, desenvolvedores de aplicativos e sites, técnicos de som, iluminação também e cenografia digital, profissionais de web TV e TV digital. Então, se a pessoa trabalha com qualquer coisa relacionada a conteúdo digital, essa lei vai afetar essa pessoa. O que eu quero te falar especificamente aqui é o que muda na prática trabalhista? O que muda para quem trabalha nessa área? E aqui tem pegadinha. A lei diz que o trabalhador precisa ter diploma de nível superior ou técnico para ser profissional multimídia. Mas tem um problemão aqui. O Supremo Tribunal Federal, nosso STF, já decidiu lá em 2019, no julgamento sobre jornalistas, que exigir diploma para profissões que não envolvem risco à saúde, segurança ou liberdade é inconstitucional. Então, esse ponto da lei provavelmente vai cair na justiça. E tem mais, a lei não é específica, aliás, ela não especifica qual curso é necessário fazer. Marketing? Comunicação? Jornalismo? Design? Ninguém sabe. Agora vem a parte boa. O profissional multimídia ele pode formalizar a profissão. Então, por exemplo, a função agora é oficialmente reconhecida. Há o registro em carteira. As empresas podem contratar esse profissional formalmente como profissional multimídia, assim que vai constar. Se o empregado já trabalha numa outra função, ele pode pedir um aditivo no contrato. Está no artigo 5º da nova lei. E, com o registro formal, vem férias, 13º, FGTS, INSS, por aí vai. Vou te dar um exemplo. O Marcos é contratado como assistente de marketing, mas na prática ele edita vídeo, ele gerencia Instagram, ele cria conteúdo. Agora, em tese, ele pode pedir para mudar o contrato para profissional multimídia e ter os direitos dele reconhecidos. Onde se pode trabalhar? A lei deixa claro no artigo 4º onde o profissional multimídia pode atuar. Então vamos lá, empresas privadas de qualquer setor, instituições públicas, provedores de aplicações de internet, produtores de conteúdo e jogos, emissoras de rádio e TV, agências de publicidade, qualquer empresa, enfim, que trabalhe com comunicação digital. Mas quais são as consequências trabalhistas? O que muda na prática? Como essa lei impacta as relações de trabalho no mundo digital? Porque aqui tem muito dinheiro e muitos direitos em jogo. Veja, antes da lei era
terra de ninguém. O trabalhador era contratado como assistente de marketing, mas na prática ele editava todos os vídeos da empresa, ele gerenciava 5 redes sociais, ele criava conteúdo do zero, ele fazia lives e podcasts, ele produzia thumbnails e arts. E no contrato, assistente de marketing júnior, salário R$ 2.500. Agora, com a lei, o artigo 5º é revolucionário. Ele diz que o trabalhador pode pedir um aditivo contratual para mudar sua função para profissional multimídia. É assegurado aos profissionais de outras categorias que desempenhem atividades específicas ou correlatas às de multimídia a faculdade de requerer, com a concordância do empregador, a celebração de aditivo contratual. Por aí vai. Traduzindo, se a pessoa já trabalha fazendo essas funções, ela pode formalizar isso no contrato. E aqui vem a bomba para as empresas e marcas. Presta atenção. Muitas empresas contratam influencers como PJ, né, pessoa jurídica. Para quê? Para fugir dos encargos trabalhistas. Mas, se tiver os requisitos da CLT, é vínculo empregatício mascarado. Só você pode fazer o trabalho. Esse é o requisito da pessoalidade. Se a pessoa trabalha regularmente, não é esporádico, há o requisito da habitualidade. A empresa manda em você, define horário, pauta. Isso é subordinação. Você recebe por isso. Onerosidade não é um freela ocasional. Temos aqui o requisito da não eventualidade. Portanto, todos os requisitos do vínculo empregatício estariam presentes. Pensa o seguinte, você é contratado PJ por uma marca de cosméticos para postar 3 vezes por semana, habitualidade. Você tem que seguir o roteiro que eles mandam, subordinação. Não pode terceirizar, pessoalidade. E você recebe uma mensalidade fixa, onerosidade. O seu contrato de 1 ano, por exemplo, não eventualidade. Isso é CLT disfarçada. E agora, com a Lei 15.325, reconhecendo formalmente a profissão, ficou mais fácil provar vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Se você é influencer contratado, CLT, ou conseguir provar o vínculo na Justiça, você tem direito a tudo. E o que é tudo? Vamos ao checklist. Carteira de trabalho assinada. Lembra, agora a gente tem a CTPS digital. Salário, 13º proporcional, férias mais 1/3 constitucional, FGTS de 8% todo mês, INSS, né, contagem para aposentadoria, hora extra, 50% no mínimo ou 100% aos domingos feriados, adicional noturno se trabalhar após as 22, vale transporte se for aplicável aqui no caso, intervalo interjornada de 1 hora, descanso semanal remunerado, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, multa dos 40% no caso de demissão sem justa causa, seguro-desemprego também, se cumprir os requisitos, estabilidade, se a pessoa tiver gestante, sofrer um acidente, por aí vai. E mais, se você trabalha home office, a empresa precisa fornecer equipamentos ou ressarcir seus custos. Vamos esclarecer quando é PJ de verdade e quando é fraude. Vem comigo. Se eu estiver falando de um PJ legítimo, um autônomo de verdade, há vários clientes ao mesmo tempo dessa pessoa. É ele quem define seu próprio horário, sua própria pauta, trabalha por projeto ou por campanha específica, pode recusar trabalhos, pode terceirizar, ter uma equipe, por exemplo. Ele que assume os riscos do negócio. Ele emite nota fiscal por serviço prestado. Veja, é diferente daquele PJ fraudulento da CLT, aquele CLT disfarçado. Por quê? Se ele é um CLT disfarçado, a marca para quem ele trabalha define horário, pauta, formato, a obrigação de comparecer em eventos da marca, não pode recusar demandas só por recusar. Ele trabalha pessoalmente, ele é insubstituível naquilo que ele está fazendo, ele não pode chamar um amiguinho para fazer no lugar dele, ele recebe salário fixo mensal, há punições por descumprimento de alguma norma, de alguma coisa que ele fez dentro da marca. E por aí vai. Sacou a diferença? Tem outro detalhe que ninguém fala: aposentadoria. Se eu estiver falando de um influencer PJ autônomo, ele contribui como contribuinte individual, ou seja, 20% sobre o valor, né? Ou
pode optar pelo Simples Nacional se ele tiver uma MEI, uma ME. Então, precisa pagar do próprio bolso. O influencer CLT, a empresa desconta e recolhe automaticamente. Tempo de contribuição conta para aposentadoria. Ele pode pedir auxílio doença, auxílio acidente, tem estabilidade em caso de acidente. Por exemplo, um influencer ganha R$ 10.000 por mês. Como PJ, ele vai pagar aí R$ 1.500 por mês de INSS, que é 20%. Como CLT, desconta 713,08, que é 11%. A empresa paga 2.000, 20%. A empresa paga mais se você tem muito mais segurança, percebe? E quando acaba o contrato, hein? Aqui a diferença é brutal, pessoal. Veja o seguinte, o influencer trabalhou 2 anos para uma marca. O salário dele era de 8.000 por mês. Se ele for PJ, acabou o contrato? Acabou. R$ 0. No máximo, uma multa se tiver cláusula prevendo isso. Se ele for CLT, por exemplo, se ele for demitido sem justa causa sendo CLT, saldo de salário que ele vai receber, R$ 8.000. Férias vencidas mais um terço, 10.600, mais ou menos. Ele vai receber 13º proporcional, R$ 8.000. O aviso prévio, R$ 8.000. Mais 480, né, os dias adicionais. Uma multa aí, 40% do FGTS, tá mais ou menos R$ 7.600. Total, próximo de R$ 48.000. E ainda saca o FGTS. Pode pedir seguro-desemprego. Por isso, muita empresa foge do CLT. Tem mais um detalhe crucial que as marcas precisam saber. Se a marca X contrata um influencer através de uma agência e essa agência não paga os direitos trabalhistas, sabe o que acontece? A marca pode responder junto, de forma subsidiária. E aqui vai uma dica para as marcas, hein? Sempre exijam comprovante de pagamento dos direitos trabalhistas das agências que contratam, viu? Então, resumindo, o que mudou para as relações de trabalho? Veja, para os trabalhadores, reconhecimento formal da profissão, possibilidade de um aditivo contratual, lá do artigo 5º da nova lei, fica mais fácil provar o vínculo empregatício, a categoria profissional está definida na carteira de trabalho, argumentos jurídicos mais fortes para provar esse vínculo também. E para as empresas, há um maior risco de ações trabalhistas, há necessidade de formalizar contratos, há custos trabalhistas mais evidentes, a fiscalização pode aumentar. Impossível alegar não é profissão regulada porque agora é. E para o mercado, a profissionalização do setor, contratos mais claros, menos informalidade, valorização da categoria, padronização de funções, ficou melhor. E olha, a Justiça do Trabalho já estava reconhecendo vínculos empregatícios de influencers mesmo antes dessa lei. Agora, com o reconhecimento formal, a tendência é que aumente ainda mais o número de processos. Mas o que acontece com quem divulga apostas esportivas, sites de bets e promessas de enriquecimento rápido? Eu vou te falar o que a Lei 15.325 diz e o que ela não diz. A verdade, a lei dos influencers em si não fala especificamente sobre responsabilização ou proibições. Ela é bem enxuta, só tem 6 artigos. Mas existem outros projetos de lei tramitando no Congresso que vão apertar o cerco. Tem um projeto, que é o PL 5990 de 2025, do deputado Vincentinho Júnior, que quer fazer o seguinte: proibir os influencers sem formação de falar sobre saúde e medicamentos, finanças e investimentos, apostas e bets, bebidas alcoólicas, defensivos agrícolas, exigir transparência sobre publicidade paga nesse projeto. Há punições como advertência, multa de até 50 mil por dia, suspensão de perfis por até 90 dias. Isso significa que se a pessoa não tem formação em finanças ou economia e fica vendendo curso de como ganhar R$ 10.000 por dia com bets, ela pode tomar uma multa gigante e ainda perder suas redes sociais. Mas atenção, mesmo sem essa lei específica, os influencers já podem ser responsabilizados hoje. Nós temos diversos dispositivos legais
E também temos jurisprudências do STF, por exemplo. A gente tem o CPC, o Marco Civil da Internet, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, o ECA Digital para proteção de menores, cuja fiscalização começa a ser feita em março de 2026. Decisões do STF, como eu mencionei, por exemplo, no tema 987, aquele que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aquele da Lei 12.965 de 2014, que condiciona a responsabilização civil de provedores de redes sociais por conteúdos ilícitos de terceiros à notificação prévia. Nesse caso, o STF considerou o artigo 19 parcialmente inconstitucional, determinando que plataformas podem ser responsabilizadas sem necessidade de ordem judicial prévia em certos casos, especialmente diante de ilícitos flagrantes. Então, se alguém divulga uma plataforma de apostas, alguém perde dinheiro seguindo a sua indicação e a plataforma some ou dá golpe, essa pessoa pode ser processada e condenada a indenizar. Mas a gente tem que falar dos problemas também. Aliás, os problemas e as controvérsias dessa nova lei. Ela traz conflitos com outras profissões. A lei diz sem prejuízo de outras profissões, mas tem sobreposição óbvia, como por exemplo, os jornalistas, né, que criam aí conteúdo jornalístico digital, os publicitários, quem faz a campanha nas redes, os fotógrafos que já têm regulamentação própria. Percebe? Como que a gente resolve esses conflitos? A lei não explica. E os influencers menores de idade? Tem muito adolescente de 15, 16 anos fazendo um super sucesso, ganhando milhões nas redes. Como exigir diploma de nível superior, pessoal? Nível técnico, de alguém que nem terminou o ensino médio ainda? A resposta tem que vir do ECA Digital e de regulamentação futura também. A lei ainda deixou de fora temas cruciais para o nosso dia a dia. Por exemplo, o código de ética específico para isso. Tem que ter limites claros para atuação em áreas sensíveis, tem que ter uma fiscalização, tem que ter punições, critérios para formação acadêmica, inclusive, como a gente viu, uma transição para quem já atua há anos nisso. Então, na prática, ainda vai ter muita discussão pela frente. Pode aguardar. Vamos fazer um resumão do que você precisa saber. Então, para os profissionais, se o profissional trabalha formalmente, ele pode pedir um aditivo contratual para ter sua função reconhecida como profissional multimídia. Se a pessoa é autônoma, né, melhor dizendo, ou PJ, ela vai continuar normalmente, mas fica atenta para os projetos de regulamentação específica para isso. Se a pessoa divulga produtos, serviços, deixe claro quando é publicidade, as publis, os ads, né? Não promova conteúdo em áreas que você não tem formação, né? Saúde, finanças, apostas. Verifica a idoneidade das marcas que você promove, beleza? Se você trabalha com bets, cuidado máximo, os projetos em tramitação vão apertar muito. Você pode ser responsabilizado civilmente já hoje, inclusive. As multas podem chegar a 50 mil por dia. Agora, o que vem por aí? Fiquem de olho no Congresso. Tem vários projetos de lei que estão em tramitação para responsabilizar influencers por fraudes, para proibir divulgação de conteúdo sem qualificação, para criar código de ética, para definir sanções administrativas e até criminais. Era isso que eu queria passar para vocês. E aí, pessoal? Entenderam como que essa lei é bem mais complexa do que parece? Então vamos recapitular os pontos principais. A lei dos influencers é, na verdade, a lei do profissional multimídia. Ela atinge muito mais gente que só influencers de Instagram. Traz reconhecimento profissional e direitos trabalhistas. A exigência de diploma é polêmica e pode cair. Divulgar bets sem qualificação pode gerar multas pesadas. Há a responsabilidade civil, ela já existe, e cuidado com o que você promove. Se a gente está falando de um criador de conteúdo, um editor, um designer ou a pessoa que trabalha com digital, estude essa lei. Ela pode mudar completamente a forma com que você trabalha. Se você gostou desse vídeo e serviu para a sua vida de alguma forma, deixa o like aqui se você conseguiu aprender algo novo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. Você é profissional multimídia? O que você achou dessa lei? Compartilha com aquele amigo influencer que precisa saber disso. E se você é concurseiro, não deixe de estudar isso afinco, porque vai aparecer nas suas próximas provas. Nos vemos no próximo vídeo.
Até mais, um grande abraço.